Só querem fazer qualquer coisa pra gerar dinheiro e dane-se a qualidade, entendeu? Na verdade, eles estão numa esteira, assim, sabe? Eles estão se enganando muitas vezes. Não é uma plataforma que some com o teu dinheiro e vai... Some com o teu dinheiro. Não, aqui é cara crachá, entendeu? A gente tem uma baita responsabilidade. Então, tudo que for fake, tudo que for mentira, cada vez vai ter menos poder. Cara, eu acho que a vida é muito curta pra ser medíocre, cara. Tem que ir lá e ganhar o jogo. Por que sair do Direct Response foi a melhor opção? É isso? Você não dá nem oi, já chega na voadora? Cara, o Direct Response, ele é interessante ali para fazer caixa por um momento, né? E eu acho que ele é tipo o trading de produtos. Sabe que nem a pessoa faz trading com dinheiro ou ela faz com produtos? Muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas com o valor desse produto. Tipo assim, valor assim, que ele agrega na vida das pessoas. Elas só querem fazer qualquer coisa para gerar dinheiro e dane-se a qualidade, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que você começa a querer evoluir os seus produtos, querer evoluir as coisas que você cria, você começa a se preocupar mais em criar coisas com equity, criar coisas que até que você possa vender. Muitas vezes a galera nem se pergunta, pô, isso que eu tô criando aqui, eu consigo vender para alguém? É, tipo, tirando o produto aqui, tirando a minha promessa, eu conseguiria fazer isso aqui uma empresa vendável? E a galera, né, muitas vezes a resposta é não. Então, e às vezes nem tá dando tanto dinheiro. Então você tá lá, correndo numa esteira, que você não sai do lugar. O negócio, se fizer as contas direitinho, muitas vezes não está pagando DIFAL, não está pagando vários impostos que se pagasse direito já tinha falido o negócio há muito tempo. Então, e perdendo tempo achando que está construindo algo. Então, eu acho que se você fizer o Direct Response certinho, beleza, vai, você está ganhando seu dinheiro lá e tal. Mas se você calcular mesmo, eu acho que tem opções melhores e construção de negócios melhores para você fazer. Entendi, mano. Hoje em dia tem muita gente rodando lá fora, que na nossa época não era uma realidade, isso não existia, mas rodando lá fora tá dando muita grana. Só que é essa parada que tu falou. Muitos deles não pagam impostos, muitos deles não olham pra várias coisas. E tem gente que aqui no Brasil, que esses tempos tomou multa de múltiplos 7 dígitos por causa de não emissão de nota fiscal. Tendo em vista isso tudo, tu acredita que hoje as empresas de tecnologia que tu abriu, que realmente são pagadores de impostos, que fazem parada certinho e corretinho, tem uma possibilidade de um equity grande, uma possibilidade de venda? E em quanto tempo que tu acha que isso é possível? Porque, vamos lá, eu vou finalizar essa pergunta de uma maneira simples. Empresa de Direct Response raramente vai ser vendida. Normalmente só o que importa é a base de leads. Ou as pessoas que estão lá dentro por fazerem excelentes ofertas vão ser compradas por outra empresa de Direct Response. Já a parte de tecnologia que tu está criando é interessante para vários lugares, para vários mundos empresariais, não somente onde a gente vive. O que tu enxerga da grande diferença e o que tu vê de grande potencial de uma empresa criada hoje de tecnologia e em quanto tempo ela pode ser vendida? Tá, então, no meu caso é um pouco diferente, né? Porque eu sou engenheiro aeronáutico e eu venho da tecnologia. Gosto muito desse assunto. Então, quando eu penso em criar empresa, eu assim, claro que penso lá no futuro, pô, eu quero vender e tal, legal, mas eu não crio pensando em vender. Saquei. Eu crio porque eu quero pegar alguma tecnologia que eu sei que eu vou mandar bem e fazer um produto muito top. Então, às vezes, nem é o produto que vai me dar mais dinheiro, mas eu sou, assim, competitivo para fazer um produto que eu sei que vai mudar o mercado, vai mudar o jogo de alguém, assim, sabe? Então, eu fico muito batendo nisso, assim, sabe? Mesmo que ele dê menos dinheiro que um outro concorrente, às vezes, sabe? Entendi. Eu sou mais focado no produto, vamos dizer. Claro que isso no futuro, se eu quiser vender, ele vai valorizar. Mas, assim, nesse primeiro momento, eu só quero ganhar o jogo do mercado e depois eu penso se vou vender ou não. Tu foca realmente no market share e dominar o mercado e se tornar liderança naquele... Exato. Em tecnologia para fazer uma boa função, sabe? É isso que eu me preocupo inicialmente. Perfeito. Mas, beleza, tu falou que saiu do DR porque era muito cash flow, não tinha possibilidade de futuros, muito provavelmente. Mas tem uma coisa que eu tenho reparado nos podcasts que a gente tem gravado, principalmente com empresários do tradicional, que sempre que eles criam uma empresa, quando eles fundam uma empresa, eles têm um propósito e algo que eles querem a partir daquela empresa, um despertar. Quando que foi que surgiu esse despertar de tipo, isso aqui não vai me levar para onde eu quero? E tu começou a estruturar, a planejar as coisas para sair do DR, porque, porra, é muito bom ganhar dinheiro, maravilhoso e tal, mas quando que foi essa virada de chave para ti? O que te despertou de não é só isso, eu preciso construir algo maior? Eu acho que essa virada de chave
pro bom entendedor, ficou bem claro para todo mundo, tanto que muita gente foi pro mercado internacional. A galera fugiu do Brasil, né? O que aconteceu no Brasil? Não sei. Pode, né? Aconteceu algumas coisas no Brasil. Então, o cara que ele é ligado, ele já sabia que a parada ia acontecer o que está acontecendo hoje, cada vez mais, né? Então, ele foi vendendo nos Estados Unidos, outras pessoas criaram empresas para atender, né, né, tecnologia, SaaS, todo mundo foi criando coisas, entendeu? Só que o que eu vejo, o Brasil, ele por ter se modificado, ele também é um campo para novas coisas que vão dar certo. Hoje eu vejo assim, o jogo da verdade cada vez vai tomar mais espaço aqui. A gente está numa mudança geral de energia, vamos dizer assim. Então, quanto mais, vamos supor, fake as coisas são, menos elas vão deixar de existir. Então, o que eu tô falando com isso? Por exemplo, a Creator Economy, ela é mais verdadeira. Você tem produtos melhores, você tem... As pessoas criam equity. Às vezes, você não consegue a mesma escala, mas, assim, as pessoas trabalham com qualidade, entendeu? Isso que eu falo que é a verdade. Então, os produtos vão se tornando mais verdadeiros, mais valiosos. Isso está acontecendo no Brasil, por exemplo, nesse momento, e outras empresas. Agora, o cash flow, ou vender por vender, isso eu vejo que vai acabar, já acabou praticamente, né? Tipo, isso é uma coisa que cada vez mais está escasso e você vê que grandes players, na verdade, eles estão numa esteira, assim, sabe? Eles estão se enganando muitas vezes. Agora, a partir do momento que eles começam a se preocupar mais com o que eles vão entregar, com uma marca, com o que eles vão construir, o jogo deles começa a mudar também. É como se fosse uma recompensa divina, assim, o negócio vai mudando, entendeu? Então, as pessoas vão sentindo isso e vão mudando, entendeu? No meu caso, a gente operava Direct Response, mas eu já tinha duas grandes necessidades ali. Uma era um checkout muito potente que fizesse eu vender ali, né? E eu criei isso, fiquei um tempo com isso rodando. E outra era algo que me protegesse de cópias e fizesse eu escalar em várias fontes de tráfego sem eu ser derrubado, sem eu me preocupar em fazer outros anúncios, só ir trocando o link. Então, foi aí que eu criei, né, os dois filhos, vamos dizer assim, né? Que é o Coelho Branco, The White Rabbit, e aí o Shop, né? O dragãozinho e o coelhinho. Aí, tu tem animal, você pode ver que tem alguém aí junto, tem alguém aí no negócio. Boa. Mano, a gente se conheceu em 2019 ou 18. Acho que foi em 18 no evento da Monetize, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi no evento da Monetize. Tava vestidinho ali de marinheiro. Exatamente. Ridiculamente. Ridículo. Lembro. Tava ridículo, exato. Mas eu dei flores no palco. Foi bonito. É verdade, isso foi um momento Foi um momento bonito. bacana. Foi só o que prestou da palestra, mas tudo bem. Cara, a gente se conheceu ali, a gente trocou ideia ali, e vocês acabaram virando mentorados nossos em 2020, se eu não me engano, dezembro de 20. E ali vocês tinham já a parte de Direct Response e começando a caminhar para a jornada da U-Shop, de começar a construir o checkout, já estavam em desenvolvimento de alguma coisa ali, já estavam começando a caminhar. Depois de um ano dessa trajetória de mentoria, vocês focaram mais nisso. Começou realmente lá atrás, em 2020, para ser o produto foda que é hoje em 25? Como é que é isso? Não, então... começou muito antes, na verdade. Porque assim, desde que a gente começou, eu e os meus sócios, né? A gente tinha um plano bem claro que eram 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A primeira fase, quando a gente decidiu, os meus sócios também me apoiaram, né? Colocaram dinheiro para eu aprender, por exemplo, Native Ads. A gente pode até falar de Native Ads, que é uma grande força que eu tive ali, né? A gente definiu, né? O que é fase 1? Vamos ser top afiliados. Vamos pegar um produto, vamos ser afiliado bom, vamos aprender esse jogo, vamos vender pra caramba. E alguns produtos a gente vendeu muito, assim, sabe? A gente foi top afiliado de algum, e de outros a gente vendia bem também, tava ali entre os que mais vendiam. E a gente foi conseguindo... A gente só colocou dinheiro na empresa até hoje, assim, que foi os primeiros 25 mil reais que a gente pagou a mentoria de Native Ads. Nossa. Depois só foi tirando de plataforma, vendendo, a gente viu que deu certo. Então, como afiliado, a gente dominou a fase 1. E tu aí, roda Native desde quando? Desde 2016, cara. Caralho. Assim, é dinossauro mesmo. Assim, bizarro. Né? Então... Eu lembro que em 2021 tu deu uma aula de Native absurda que até hoje, quando a galera assiste, ainda paga pau. Negócio de 4 anos atrás, a galera fala até hoje, pô, vi você lá na aula do Blair e tal. Eu falo, caramba, velho. De 21. Bizarro. Então, muito bacana isso, cara. Eu ouço assim, legal, cara. E foi isso. Então, a gente dominou esse primeiro jogo de ser afiliado, de jogar com o Native. Aí a fase 2 era o quê?
a gente já começou a sofrer com o dono. Você não é o dono do produto. Então, às vezes, se você não tá mais vendendo aquele produto, vamos supor, eu fiz um monte de vídeo do YouTube, ranqueei tudo, aí eu não tô mais pagando tráfego. Aí o cara, você não tá pagando mais tráfego? Tá vendo esses videozinhos que tá com o seu link aqui? Vapo. Xirin, Xion, suma. Sumiu os seus links. E aí você tá perdendo o dinheiro que você tá fazendo, entendeu, cara? Eu falei, cara, então eu não sou dono de nada mesmo, é isso mesmo? Aí falei, não, então a fase 2 tem que entrar já. Fase 2 é vamos ser donos dos nossos próprios produtos. E aí era uma época que a gente tinha o Nutra, né? O Nutra entrando em evidência e tal. Então eu falei, cara, vamos pro Nutra. É o jogo do Nutra. Não, mas o produto digital, Nutra. Nutra tá crescendo. E aí a gente foi lá e era o mais fácil também. Eu não queria ficar ensinando, dando suporte. Meu, é difícil ficar... Lidar com gente é muito difícil, né? Por isso que eu gosto de tecnologia. Então, já que lidar com gente... Então a gente começou, né, a estudar o Nutra, né, e fazer. A gente fez o nosso primeiro produto. E já, assim, de cara, já fez a primeira venda, cara. E aí, vendeu, assim, tipo, uns 14 potes, assim. Errado. Mas eu falei, cara, tá querendo. O trem tá querendo. Ele comprou 2 vezes o cara lá. Já na primeira deu tudo errado. Mas vendeu. Então, eu falei, cara, isso aqui, ó... Joguei só um pouquinho de dinheiro e o negócio já deu muito certo. Então, eu falei, beleza. E a fase 2 perdurou por muito tempo, né? A gente lá vendendo Nutra, cosmético. Então, a gente dominou pra nós. A gente escalou pra caramba. Então, a gente dominou esse jogo naquele momento, né? E aí já nascia a fase 3. A fase 3 era ser dono da nossa própria plataforma e criar a nossa tecnologia. Porque a gente tem isso, a tecnologia no sangue. E a gente viu que todas as plataformas, e a gente foi meio que cigano, a gente passou por quase todas, cara. A gente via os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma. Todas têm pontos fortes e pontos fracos. Falei, como que nós vamos montar um Megazord aqui, velho? Ó, o ponto forte dessa é essa, então nós vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui. Então, aí o shopping vai ter isso dessa, isso daqui. Isso. E aí foi assim que a gente foi montando e criou pra gente. A gente falou, cara, isso aqui tá bala. E aí, só usamos pra gente no início, porque a gente rodava ainda, né? Claro. Naquele primeiro momento, nós somos os primeiros clientes de nós mesmos, para que a gente vendesse. Só que aí começou a vender e a gente jamais testaria algo no nosso cliente, para ele perder dinheiro, alguma coisa assim. Então a gente usava nós mesmos de cobaia. E já perdemos dinheiro, usando testes em nós mesmos. Por óbvio. Então, só que isso também fez a gente evoluir muito rápido, porque eu sabia exatamente o que era necessário para aquilo rodar, para aquilo vender mais, para aquilo tirar atrito aqui e ali. E os testes da plataforma começaram em que data? Só pra gente poder desenhar essa timeline. Os testes da plataforma... Interno com vocês. Tá, em 2020 foi quando a gente começou a desenhar na lozinha as adquirentes, como que ia ser plugado e tal. Então, 2020, compramos domínio ali. E aí, o nosso primeiro sistema não tinha nada. Era só um checkout com um monte de try que a gente colocava lá. Ele ficava gerando automático. Só que ele já tinha a essência do que a gente queria. Boa. E a gente testa muito, cara. A gente testa muito. Eu falo assim, ó. Por que a gente converte mais, por exemplo, né? Porque não tem bala de prata. Não tem uma coisa que você vai lá e matou o lobisomem. Não. São várias micro-coisas que dão 0 ou 1% a mais de conversão. E a gente é chato assim. A gente falou assim, cara, esse jogo é nosso porque a gente é chato para um caramba. Então, vamos pegar essas micro-coisas. Vamos somar todas essas micro-coisas num lugar só. E é muito difícil alguém copiar a gente. Porque a gente sabe todas as micro-coisas que vão somar todas São skin the game, né? E vão dar um resultado diferente. Estão no jogo, entendeu? sabem como que é importante cada micro pedaço de conversão. Então, obviamente, fica muito mais fácil do que um cara que criou uma plataforma que nunca rodou. Exatamente. Consegue enxergar os problemas. Então, e aí assim, a timeline foi essa. Então a gente foi cliente de nós mesmos por um certo tempo e depois a plataforma já estava consolidada, assim, já gerando caixa, tinha os clientes que escalavam pra caramba. Então eu falei assim, não tem mais porquê a gente rodar, entendeu? Então a gente cancelou tudo, tem um laboratório. Se a gente precisar fazer alguma coisa, pega qualquer coisa e faz teste ali só. E morre, entendeu? Então era essa a ideia. E aí, hoje até o laboratório já não tem mais, já tá bem, assim, muito estruturado, assim. Quando que vocês param de rodar 100%? Pô, 2000 e... Assim, 100%, a 24, meados. Eu acho que foi metade de 24 metade de 24, ali, né? metade de 24. E, cara, uma coisa que me chamou bastante atenção até agora é que tu sempre fala a gente. São 3 sócios, né? Isso? Não, nós somos... Na YouShop somos 4 sócios principais. Tá. Da época do Direct Response até YouShop, ficaram os mesmos sócios? Teve transição? Não, a gente, quando a gente começou, eu fui passar o chapéu para pedir dinheiro para ir numa mentoria, para aprender Native Ads. E eu não... Cara, era 25k. Falei, cara, eu tô aqui, eu vou dar 25k aqui e isso não funcionar, né? Então,
Eles me ajudaram. Eles falaram, pô, vai lá, doidinho, vai aprender lá e, nossa, e aí depois você espalha. E isso gerou nossa empresa, né? Uhum. Só que nesse momento, a gente éramos 5 ali que começou. As pessoas têm diferentes necessidades e diferentes urgências, né? Tem um cara que, por exemplo, ele é muito meu amigo desde a faculdade e tal, ele não faz mais parte da sociedade. Ele saiu em algum momento e continuou muito meu O amigo. Rodrigo é... O Jorge. E continuou muito meu amigo. Saiu, entendeu? Mas assim, pô, tá trabalhando e tal. Nem todo mundo tem o perfil pra tomar na cabeça até dar certo. Tá? E você tem que entender os perfis. Mas aí, desses 5, então 2 saíram e 3 ficaram, né? 2 ficaram. Depois um entrou novo, assim, sabe? Pô, e quando tu identifica a entrada de um sócio ou saída... Na verdade, vamos começar pela entrada, né? O que um sócio, na tua visão, precisa ter? E o que diferencia um sócio de um colaborador que tu poderia estar pagando? E não dividindo os lucros. Cara, assim, os sócios, ele tem que entrar para resolver problema com você, tá? Porque, assim, não tem necessidade de você ter um sócio se não for para ele peitar problemas que você não quer resolver. Você dividir o risco, tá? Então, por que eu trouxe sócio? Por que a gente tá junto? Porque a gente, desde o começo, quando eu passei o chapéu lá pedindo grana para eles, a gente dividiu o risco, porque eu não queria ir sozinho, tomar 25k na cabeça sozinho. E aí, e eles toparam esse negócio junto, a gente criou isso junto, entendeu? Então, assim, o lance da sociedade, para mim, cara, é uma das coisas mais importantes e a galera não presta atenção, porque naquele momento você está constituindo sua família. Minha esposa sabe, cara, tipo, sócio é outra família, entendeu? E se você escolher mal ali, você tá lascado. É que nem seu relacionamento. É porque é um casamento que tu não transa, né? Essa é a mais pura realidade. Sem a parte feliz. Não tem então, assim, é só divisão dos problemas mesmo. Divisão dos problemas. Mas, então, prestar atenção nesse começo é muito importante, sabe? E graças a Deus, cara, assim... Eu acertei, assim... a gente tá há mais de 10 anos juntos, cara. Uhum. Tipo, sabe? Mais de 10 anos. Tretamos? Para um caramba! Quase todo dia. Só que aquela treta pensando no bem da empresa, pensando na evolução da empresa, entendeu? Assim, são pessoas assim que eu confio, que tem minha senha do cartão de crédito, assim como eu tenho a deles. Entendeu? Tá vendo esse Ray-Ban? Tá vendo? Então, assim, são 10 anos, cara. Então a gente tem esse relacionamento para o negócio fluir bem, entendeu? Perfeito. E saída de um sócio? Quando é a hora de largar a mão? E como que funciona esse processo para ti? Cara, assim, tem saídas e saídas, assim. A vida, nem tudo é para sempre. E nem tudo precisa terminar mal. A gente precisa entender os momentos das pessoas. Às vezes, foi muito bom enquanto um sócio te ajudou e você ajudou ele a alcançar determinado ponto. Mas foi até certo ponto na jornada. Em algum momento, o caminho dessa outra pessoa é outro lugar. E tá tudo bem, entendeu? Cada um ir pro seu lugar. Só que você precisa identificar isso. Se o rumo que essa pessoa quer é o mesmo rumo que o seu. Porque se ela tiver com as ideias erradas, ela vai querer te arrastar por umas ideias erradas, entendeu? Uhum. Então, pode acontecer isso. Então, é muito importante que você, nesse momento, defina. E se isso acontece, tenta acabar numa boa, assim, sabe? Tipo, só ajudando a pessoa a seguir o caminho dela. E se ela vê que você tá de bom grado, tentando ajudar ela a seguir numa boa, sem assim, o lance de você querer tomar vantagem é muito importante, assim, tipo, não querer tomar vantagem. E a pessoa percebe se você quer passar rasteira nela, se você quer tomar vantagem nela, e aí ela vai igualmente ser agressiva com você. Agora, quando ela percebe que você quer ajudar ela também vai te ajudar. E aí vocês vão chegar numa solução melhor juntos, entendeu? É claro que tem um sócio que vai te roubar, por exemplo. E esse merece... É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece sempre. Esse aí vai queimar no mármore do inferno. Mas não é esse que estamos falando. Estamos falando da pessoa que, simplesmente por alguma razão de ideias, foram para caminhos diferentes, entendeu? Boa. Acelerando um pouco mais o rolê, beleza. Vocês param de rodar, vocês têm 2 plataformas, tanto a plataforma de pagamento, que tem traqueamento dentro também. Tem traqueamento. Quanto a parte do The White Rabbit para ser a parte de cloaker, para proteger a oferta da galera, enfim, várias outras coisas importantes para a galera conseguir rodar. E aí, vocês receberam uma oportunidade, agora há pouco, há menos de um mês, de estar fora do Brasil, representando a CAT. Conta um pouco mais dessa experiência, como foi essa escolha, como isso tudo veio acontecendo na jornada de vocês. Nossa, isso aí foi muito bacana, porque a gente foi em fevereiro para Dubai
com né, a nossa sociedade do White Rabbit ali, que tá muito bacana também, a galera tá engajada, a gente tá uma sociedade muito legal ali, trabalhando junto. Fomos pra lá, pô, baita evento, assim, o Affiliate World lá, cara, foi sensacional. Conhecemos muita gente do Direct Response mesmo, fizemos, sabe, recebemos ele lá no apartamento que a gente alugou. Cara, foi muito bom. Só que aí, beleza, né? Fechou esse momento que a gente conheceu a galera e tal, surgiu outra oportunidade que foi pela U-Shop, né? Que a gente foi lá e a Kat selecionou a gente como uma das 5 empresas brasileiras aqui, né, de Santa Catarina, para levar lá para Dubai no bundle deles lá, pra gente ficar e apresentar isso na Expand North Star, que é uma feira de startups ligada à Jitex, que é uma das maiores de tecnologia do mundo. Então a gente tava lá entre os 5, cara. Então, pô, Caraca. só de eles terem escolhido, ter visto, né, o valor da nossa empresa ali, ter se associado a gente, né? Se associa a uma marca gigante como a Kat, né? E a Apex, né? Que a Apex selecionou a Kat. Então, a nossa marca, né? Então, isso já vai dando um respaldo, assim, como empresa que... Tipo assim, a gente não é uma empresa fundo de quintal, tá ligado? Como muito... o Zezinho decidiu fazer um gateway. Não é uma plataforma que some com o teu dinheiro e vai... Some com o teu dinheiro. Não, aqui é cara crachá, entendeu? A gente tem uma baita responsabilidade e é um negócio que a gente quer levar duradouro, entendeu? E assim, a gente não dá margem pra nada, entendeu? Então, tudo tem que ser muito transparente, tudo tem que ter relatório muito claro, assim, sabe? Pra não ter conversa. Então, levando assim, cara, eu acho que às vezes você vai mais devagar, mas você vai mais longe, entendeu? Com toda certeza. E, obviamente, começa a valorizar vocês para poder ter cada vez mais equity e talvez começar a receber propostas de compra. Isso já começou a acontecer, Tom? Cara, eu falo que a U-Shop, ela era uma criancinha, né? Hoje ela já é uma debutante no baile de formatura, entendeu? Então ela já começou a receber as cantadas dos mocinhos, tá ligado? Justo. Então ela já tá super interessante, a gente fez, não gostaria de abrir aqui, mas já um baita num valuation bacana, entendeu? Só que assim, tá muito longe do que a gente quer vender, porque, que nem eu falei, eu não crio pensando em vender, eu crio pra ganhar em tecnologia, porque a gente é muito chato. Então, por enquanto é isso. Mais pra frente, vai vender? Não sei. Mas hoje eu quero falar assim, o meu orgulho é falar assim, quando eu pego uma empresa e a empresa fala assim, puta, eu vendi muito mais, eu tô processando muito mais, eu tô escalando muito mais, por causa da nossa tecnologia. É isso que me enche o olho, assim, sabe, de falar. É isso que eu quero fazer. Então, esse é meu foco hoje. Enquanto eu não ganhar, assim, e não ser reconhecido unanimamente, assim, até pelos meus concorrentes, eu não paro, cara. Então, eles têm um problema pela frente, entendeu? Que da hora. É um lance de competitividade, que tem em mim e tem nos meus sócios também. O que é estranho porque um dos sócios é baiano. Ele é um baiano arretado. Cara, brincadeiras à parte, assim, vocês construíram realmente uma parada muito foda, que vem ganhando cada vez mais mercado, e vocês vão abrindo para outros mercados, que não é somente o mercado de Direct Response. Vocês têm coisas integradas para e-commerce, vocês têm coisas criadas muito forte para o Creator Economy mesmo, que tu estava trazendo. Conta um pouquinho do que vocês estão abrindo para essas novas frentes, esses novos mercados, inclusive eventos que vocês estão desses novos mundos. Eu acho que até antes disso é legal saber como que a Creator Economy entrou na U-Shop, né? Sim, a Creator Economy foi entrando através de clientes mesmo, que começaram a usar, e a gente viu que a gente queria construir, que a gente tinha mais prazer em atender um cliente que tinha uma marca top, boa, que a gente via que fazia diferença, do que um cara que tentava vender alguma coisa que a gente não concordava 100%, tá ligado? Então, esse desprazer e o prazer em atender esse tipo de cliente começou a fazer a gente a focar e evoluir nisso aí. Massa. Então a gente começou a pegar o e-commerce mesmo e começou a colocar coisas de e-commerce na plataforma. Então, o cara que hoje tem uma loja na Shopify, por exemplo, e ele quer um checkout que converte melhor, ele consegue conectar a Shopify com a U-Shop e fazer afiliados na Shopify, tá ligado? Que é uma coisa diferente, entendeu? Porra, muito. Então ele consegue só jogar a loja do Shopify dele lá num grupo e vender, e fazer split de pagamento para todos os afiliados dele, que é uma coisa que no mercado, assim, diferente, entendeu? Então a gente começou a levar a sério essa parada e trazer essas marcas boas pra gente assim, a gente vê às vezes marcas, empresas tentando fazer isso, só que eles não têm tecnologia, às vezes eles tentam, faz uma porcaria lá que não converte e todo mundo perde dinheiro e não consegue escalar, entendeu? Sim. Agora, e se a gente fizer algo bom
que converte de verdade, que tem robustez para segurar, para tancar a escala, para fazer split de pagamento, entendeu? Plataforma, sabe, de verdade mesmo. Pô, vamos fazer isso, então vamos comprar essa briga. E a gente começou a ir atrás dessa galera que tem marcas boas, né? E que tem seu grupo ali de creators, influenciadores. Quando eles vão lá e fazem um split de pagamento, o negócio funciona. Então todo mundo recebe seu dinheiro ali. E isso tira também um pouco do peso do dono da marca. Porque o dono da marca muitas vezes tem que pagar ele não tem um sistema que paga o creator. Aí ele tem que ficar lá tretando. O creator, R$5 é meu. Não, cara. Não, tá tudo aqui, ó. É cara crachá. Tá tudo aqui, você não precisa nem se preocupar. Aí o shopping compra essa briga pra você. A gente paga todo mundo aqui, faz o negócio funcionar. Se preocupa E em ele vender. consegue, obviamente, ter mais influencers dentro da base dele, porque a galera tem confiança e já tá recebendo no momento da compra. Não tem nenhuma briga depois, não tem nenhum estresse depois. E não perde pra uma outra marca por besteira, né? Perfeito. Falando em comprar briga, falando de Creator Economy, é inevitável que a gente fale de TikTok Shop. Como vocês, como plataforma de gateway, estão olhando para o TikTok Shop e pensando como eu vou combater ele ou como eu vou trazer o benefício de eu rodar na eShop ao invés no TikTok Shop? Combater ele jamais, ele é um agregador, cara. Eu tô muito feliz com o TikTok Shop. Na verdade, esse movimento do TikTok Shop foi uma coisa que a gente previu lá atrás, não pelo TikTok, pelo YouTube. Por isso que chama YouShop. A gente previu que o YouTube criaria um sistema de influenciadores e criadores para vender dentro do YouTube, de e-commerce. Então a gente falou assim, o YouTube ainda vai fazer isso. Vamos criar aí o Shop, que aí a pessoa vai poder fazer o e-commerce do YouTuber, que é do influenciador. E por isso que nasceu aí o Shop, com esse nome. E beleza, 5 anos atrás, né? E foi andando o negócio, e aí o TikTok Shop apareceu com a mesma ideia, só que ele ficou muito mais forte nesse momento. Não que o YouTube não vá fazer, tanto que agora tem YouTube Shopping. Já. Aposto que ele tentou comprar aí o Shopping. Aposto, mas a gente veio antes. Entendeu? Porque a gente já sabia. Então hoje estamos aí bem posicionados com marca também, né? Pô, o Shop, TikTok Shop e YouTube Shopping. Caramba, Shopify. Se você pegar essa nuvem de brand, a gente está muito bem posicionado. Muito bom. Então é isso, eu não vejo o TikTok como um concorrente, ele é um aglomerado e a gente circunda ao redor dele. Porque onde tem TikTok Shop tem influenciador, aí o Shop tá lá, porque no TikTok Shop você tem que vender só pelo TikTok. Agora, com a eShop, você vende tanto no TikTok como no Instagram, como no YouTube, como em qualquer lugar. Então, a gente é o TikTok Shop do geral, né? Também a pessoa pode adquirir o cliente lá pelo TikTok Shop, mandar alguma coisinha dentro da embalagem para depois vir a comprar no e-commerce e tudo mais, né? Mas, cara, vamos lá. Falando ainda de Creator Economy, branding, tu não acha que o mercado de vender produtos virais, Creator Economy, está começando a ter um pouquinho da essência do Direct Response de promessas vazias? Porque, por exemplo, todo dia lança, por exemplo, uma creatina nova em gummy, com uma promessa diferente de que, essa creatina aqui, sei lá, vai te dar uma super inteligência. Essa creatina aqui vai te dar mais músculo. Quando, na verdade... Eu acho que você não precisa focar tanto na promessa. A promessa é um detalhe. Uhum. As pessoas compram pessoas. Na Creator Economy, a pessoa vai comprar a outra pessoa. Então não importa se eu falar assim, isso aqui não faz nada e é rosa. Gostei, vou comprar, porque quem tá falando é o Virgínio, entendeu? Aí você vai lá e compra porque você gosta do Virgínio, tá ligado? É isso, saca? Então, as pessoas compram pessoas. Então, que nem eu falei, nós estamos cada vez mais transitando para a verdade. Como um todo. Então, tudo que for fake, tudo que for mentira, cada vez vai ter menos poder. Então, como a gente está transitando para a verdade, então grandes marcas que trabalham mais sério, elas vão sempre perdurar. E quanto mais elas perduram, mais pessoas agregam aquilo. E como eu falo que pessoas vendem pessoas, então você vai ter mais gente vendendo aquela marca e com isso a longevidade dela está garantida. Entendeu? Pô. Beleza. Só que a gente tem um porém. Cada marca viral que lança no mercado, surge um guru novo de Creator Economy produto viral. E pelo menos a gente também... Agora eu vou falar, eu tô me auto-atacando aqui, né? Mas a gente também tem consultorias de escala através da Creator Economy. E eu reforço, eu ainda vejo um movimento de mercado muito parecido com o Direct Response de falsas promessas e tudo mais. E como que a YouShop presta esse suporte ao cliente que, por exemplo, putz, eu não tenho dinheiro para comprar uma consultoria, daqui a pouco de um super player. Como que vocês dão suporte para o cliente? Existe isso já dentro da YouShop, uma YouShop Academy, por exemplo? Não, então, eu vou parecer um pouco maldoso.
Tá, mas vamos lá. Deixa a escolinha para quem quer ensinar na escolinha. A gente está selecionando os top, tá? Então, eles já sabem vender. A gente vai prestar um serviço melhor para eles, de atendimento. Outra coisa, a escolinha, você está compartilhando... Você levou lá os seus creators. A escolinha está compartilhando os seus creators com um monte de marca lá. Cara, você tá treinando esses caras, velho. Você tá investindo nesses caras. A escolinha vai pegar esses creators e entregar para todo mundo? Na moral? Você perdeu o seu creator? Não. Traga o seu creator, monte a sua comunidade, trabalhe ela, mas sem aquele risco de a galera te levar embora. Ou sem a plataforma ficar incentivando esse creator a vender produto de outro. Porque isso é uma traição, na minha visão, entendeu? Então eu acho que assim, se a gente quer ser premium e a gente tá trabalhando com premium, a gente quer que o produtor, o dono da marca, tenha a sua comunidade e que consiga ter tecnologia suficiente para organizar tudo ali e vender pra caramba. Só que ele já passou da fase da escolinha. A escolinha já foi. Aqui ele tá pra escala. Então é esse segundo momento que a gente quer. Então deixa a escolinha lá, saca? Boa. Quer passar pro evento? Ou... Não, pode falar. Eu ia tocar já nos eventos, que o Brian tinha puxado a pergunta antes. Eventos cada vez mais estão mais populares, estão acontecendo cada vez mais. E como que a YouShop tem se posicionado em relação aos eventos e como vocês têm criado a própria comunidade através disso? Nossa, cara, a gente começou a participar de eventos mesmo recentemente, assim, e para nós foi bacana, assim. Ele é um tipo diferente de investimentos, né? O branding seu é diferente, tudo. Só que o tanto de gente que a gente conheceu, o tanto de pessoas que a gente se conectou nos eventos, cara, foi sensacional. Então, a gente engajou sei lá, um ano atrás que a gente começou com um evento e o negócio, a gente sempre tá nos eventos aí, a gente patrocina, a gente tá junto, né, principalmente nesses da Creator Economy, né, que é mais o nosso foco, né, atualmente. E para nós, cara, é muito valioso, assim, esse contato e a galera vê quem são os rostos. Porque se você é bandido, você desaparece. Você não quer mostrar a sua cara. Mas se você quer trabalhar corretamente, então você aparece, entendeu? Não tem problema nenhum as pessoas te conhecerem, saber quem tá por trás da plataforma, saber o que vocês estão fazendo, entendeu? Eu acho que é esse o jogo. Não preciso de segurança. Eu ando sem segurança. Mas a aula de boxe tá em dia. A aula de boxe tá em dia. Cara, muito bom. Um ponto bem da hora que muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, puta, mano, vou patrocinar esse evento e esse evento tem que me dar o ROI X em X tempo. Só que muitas vezes isso não acontece. E acontece que um cliente que você conheceu num evento de 1 ano e meio atrás, hoje em dia é um dos teus top players e que te dá um resultado absurdo, só que na realidade, se não tivesse aquele ponto de contato inicial, nunca teria acontecido esse 1 ano e meio depois. Exato. Tendo em vista isso, vocês conseguem ter esse traqueamento de pessoas, da onde foi, da onde se conheceu, ou famoso foda-se, vou seguir investindo nisso e não tô olhando tanto pra isso nesse momento? Não, muitas vezes, cara, eu queria falar, às vezes não é um negócio assim, pô, invisto nesse evento e ele dá dinheiro, assim, já se pagou. Não, muitas vezes, pô, tem coisas que você já fala, pô, que legal, cara, isso aqui trouxe uma coisa nova, assim, sabe, de percepção do cliente e tal. E pra mim, às vezes, isso se paga. Quando ele te eleva, um evento te eleva a percepção de todo mundo ao redor. Mesmo que ele não tenha pago financeiramente se vendido, vamos dizer assim. Mas eu olho muitas coisas. E, cara, e acontece, assim, um contato que eu conheci, tomei um café... Esse cara vai conversar comigo depois e ele vira outra coisa. Cara, a galera tá sempre falando, pô, e se conectando, né? Pô, o Gabriel mesmo, quando eu comecei no mercado, que a gente pagou a primeira mentoria, falei, cara, eu te juro pra você, eu tive a percepção, esse cara vai ser importante, cara. E eu vou pagar a mentoria dele. E foi, tipo... ficou um ano em mentoria. Ficou um ano em mentoria. E, cara, muitas pessoas eu conheci através de você. Conheci através de você. Você, de alguma forma, direta ou indiretamente, me conectou a essas pessoas. Então, até hoje, pô, quão valioso é isso? Entendeu? Se eu estivesse falando, Gabriel, aqui, ó, um mês aqui, ó. Não, cara, é muito longevo, né, as coisas pra acontecer. Perfeito. Eu queria trazer um ponto que eu acho muito foda. Tu tem uma visão totalmente, hoje em dia, de uma longa distância, de percorrer longos caminhos. O que é totalmente diferente do que quando tu começou, que era direct response, cash flow, dinheiro pra agora. Só que ao mesmo tempo, tu atende essa galera de cash flow. Entendo. O que o Tom de 8 anos atrás diria
o Tom de agora, eu diria pro Tom de 8 anos atrás. Porque eu sei que o cara daqui de trás, ele fazia cash flow. E o cara de hoje pensa em equity de alguma forma, em trazer o melhor produto para sua galera, etc, etc. Qual é a diferença desses dois caras? O de 8 anos atrás e o de agora? Não, o de 8 anos atrás ia focar só no agora. Ia só falar assim, dane-se, vamos fazer cash flow. Entendeu? O de agora, ele vai atender esse cara, mas ele vai tentar guiar esse cara já para outro lado. Ele vai tentar... E a sua mente, o seu trabalho mais duro, não tá em atender esse cara agora. Tá em implantar um negócio... Cara, eu falo, a gente é super competitivo. O nosso negócio é global, cara. Entendeu? O nosso negócio... A gente não tá jogando aqui Brasil... em todos os meus negócios, é global. Pô, Coelho já tá global, já estamos com gente em tudo quanto é país já. Aí o Shop é global também, já estamos plantando aí para estar em todos os países também, tá ligado? Então, o nosso jogo nunca é pequenininho, só que a gente sofre por isso, né? Porque a gente sabe que demônio que é lutar contra tudo isso, contra os concorrentes também não estão parados, enfim. Só que a gente quer um negócio, a gente quer comprar essa briga. Né, por uma coisa maior, assim, sabe? A gente não joga só pro amanhã, só pro hoje, né? A gente joga pra plantar um negócio duradouro. Uma pergunta que é bem importante, mano. Tu tem essa visão hoje porque hoje em dia se tem dinheiro em caixa pra poder pensar dessa forma? Se tu fosse começar do zero hoje sem dinheiro em caixa, tu já pensaria em algo longínquo ou tu pensaria no cash flow pra primeiro ter dinheiro em caixa? Cara, aí eu acho o seguinte. Tem ondas, e você tem que... surfar uma onda, tá? Você tem que surfar uma onda. Por quê? Vamos supor, o que eu sei hoje, se eu tentar começar no mercado de novo, vamos supor, com aquele conhecimento, eu vou falhar. E sabe quem dá certo? É o novinho que não sabe absolutamente nada, e ele começa, e por ele não ter vícios, por ele começar do zero, com algo que está funcionando, ele vai ganhar dinheiro. E ele se vira ali. Se ele for inteligente, ele vai ganhar dinheiro, mas ele vai se adaptar. E aí a adaptabilidade é muito importante. Talvez seja uma das coisas mais importantes que você tem. Por que 90% falha? Porque eles entraram no mercado, naquela onda, e não conseguiram se adaptar pro resto. Que nem eu falei, se eu entrasse de novo com o que eu sei, eu falharia, porque eu tô com vícios. Eu teria que zerar a mente e ver o que tá funcionando e entrar no mercado de novo. Para aquele momento que tá funcionando. E depois ir remando para pegar novas ondas e ir se adaptando. Só que a galera não percebe isso, entendeu? Que o mercado, ele é um ser vivo que vai ambulante, é um alvo ambulante que vai andando e vai se movimentando. Então, às vezes você entrou aqui, você pegou ele, só que ele já tá andando, você tá andando junto com ele. Se você não estiver andando, cara, você vai falhar. E aí começa a não ter caixa, e aí começa a correr na esteira, e aí já não sabe nada de imposto, não sabe gerir uma empresa. E aí você tem os 90% da galera que... ou mais, né? Que falha. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a empresa de Direct Response agora em julho desse ano. E, putz, eu tava fora do Direct Response desde 23, para ser mais exato. Então, são 2 anos totalmente no hiato, saindo do Brasil e indo para fora, vendendo nos Estados Unidos. Totalmente outra empresa, totalmente outra coisa. E vários pequenos detalhes, não que chegou a falir, etc e tal, mas deixou de escalar porque a gente não tinha se adaptado a várias coisas de mercado que na nossa época não existia. Não existia 7% de retenção, que vai receber esse dinheiro em 90 dias. Não existia uma plataforma ou uma empresa lá fora que demorar 15 dias para te começar a poder produzir algum produto, 15 dias para uma integração. Isso não existia aqui no Brasil. 2, 3 dias, 4 dias no máximo, pum, sim, já estava rodando. Então, tu tem várias nuances diferentes que te impedem de ter uma escala porque você não conhece o novo jogo. Até você se adaptar e conhecer esse novo jogo, você começa a penar. Então, se você está começando, por exemplo, com um produtor hoje lá fora, você vai ter 21% do seu lucro trancado dentro dos 90 dias. Porque 7% primeiro, 7% no segundo, 7% no terceiro. Só a partir do terceiro mês que esse 7% começa a ser liberado. E aí tu não prevê isso. E quando você vê, pum, terceiro mês faltou fluxo de caixa. E ninguém agora? te fala isso, só fala da venda. Pô, tô escalando pra caramba, vem. Toma, exato. Aí você já vai lá e toma. Aí às vezes o cara vem com um produtor achando que vai ser fácil, só que na realidade é muito mais importante você estar como afiliado no começo, fazer o seu caixa para depois de estar com bom caixa poder tancar esses 90 dias. Que é o lance de surfar onde aprender, né? Porque, tipo, o que tá funcionando? Exato. Tem algum produto já vendendo? Cola junto, cara.
Aprende, faz, replica, Exato. papagaio. Depois, é que nem pra falar, você fica repetindo as frases, você aprende a falar, depois você vai formulando novas coisas, né? Não quer dizer que não foi um resultado legal. Porra, são 17 milhões em um pouquinho mais de 90 dias. Legal, tá bacana, não tá ruim. Só que poderia ser muito mais, se a gente já soubesse de todas essas informações antes. Então, mas esse aí, por exemplo, é menos pior. Por que eu digo menos pior? Porque ele é um mercado novo, tá Sim. todo mundo entrando e se adaptando. O que é ruim? Quando o mercado já é mais antigo, e o mercado do Brasil de marketing digital já faz um tempo, né? Já tá Mega consolidado. mega consolidado, é o cara que já tá com os vícios, que ele foi um cara grande do passado, vocês devem conhecer vários, assim, e ele vai tentar entrar no mercado, às vezes eu vejo lá os vídeos da galera, falando coisa que já passou, cara. Se você for aplicar aquilo, não vai funcionar, só vai perder dinheiro, mas a pessoa teve resultado com aquilo naquele momento. Sim, Só sim. que ela não consegue sair dessa esteira, que ela tenta replicar as mesmas coisas que naquele momento funcionou, hoje. E não vai dar dinheiro. Não vai funcionar. Porque quem vai ter dinheiro é o novinho que chegou agora e não sabe nada do rolê, entendeu? Ele vai se dar bem, porque ele não tem vício, entendeu? Que é o efeito Dunning-Kruger, né? O cara tem um nível de confiança altíssimo quando ele tem nada quase de conhecimento. E quanto mais ele vai tendo conhecimento, mais vai caindo o nível de confiança. Então, quando o cara é novo e tá aprendendo sobre algo, ele tem um nível de confiança e, obviamente, empolgação pra fazer aquilo ali sem nem pensar, porque aquilo ali é a única verdade. Sim. E aí isso faz com que ele tenha um alto nível de performance na entrada. Porém, você nunca volta a ter o mesmo nível de confiança, mesmo quando você já tem 10 de conhecimento naquela área. E isso é muito louco, né? Você até me lembrou uma vez o professor chegou na sala de aula lá pra nós, né? E ele pegou e desenhou um pontinho na lousa. Assim, na lousa branca, ele desenhou um pontinho e falou assim, tá vendo esse pontinho aqui? Esse aqui é o conhecimento quando vocês nascem e tal. Aí ele pegou, foi ampliando a bolinha assim, tá vendo agora? Vocês são criança e beleza, né? Tá vendo aqui? Vocês já são adolescente. Aqui é o pior momento. Vocês acham que vocês conhecem tudo, não sei o quê, que vocês estão sabendo, dominando tudo. Só que à medida que você vai crescendo, evoluindo, tá vendo? Você tem a parte branca da lousa e o pontinho preto, que é seu conhecimento. O seu conhecimento, que é a parte preta, ele vai tocando a parte branca, que é o desconhecido. Então, a sua área em contato com o desconhecido vai aumentando também. Então, quanto mais você sabe, mais parece que você não sabe nada. Porque a sua área com o desconhecido aumentou. Então, por isso que tem essa transição do adolescente, que acha que sabe tudo, e o cara que já tá mais velho, ele acha que já não sabe mais nada, porque ele já evoluiu muito, entendeu? Então, o contato com o desconhecido ficou gigantesco, entendeu? E normalmente esse cara que tem muito conhecimento e tá passando ali pelo 5, 6 de conhecimento, vamos dizer assim, ele tá num nível tão desacreditado dele que ele não consegue performar em nada, porque ele tem 0 quase de confiança. E aí é absurdo, porque ele vai ensinar alguém e aquela pessoa performa e ele nunca. Ele nunca. E aí, Isso, cara. isso é mega comum. Por quê? Porque ele realmente tem uma bagagem muito foda, que o cara que tá aprendendo agora, qualquer pequeno insight que ele pegar, ele implementa e executa com maestria e vai naquilo até o fim, porque é a única coisa que ele sabe. Então, cuidado, se você tá sofrendo esse efeito Dunning-Kruger nesse momento, entende em que momento que você tá e se talvez você não precisa contratar uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento pra aplicar o que você sabe. Isso, às vezes, muda todo o seu jogo. Exato. Mas também tem um ponto, né? A gente tava até falando isso com o Liderri, tomando um café agora. Vocês meio que já estão com o copo cheio do conhecimento de vocês, eu entendo, né? Não, então, mas aí você muda de mercado, você muda de jogo. Tipo Exato. assim, sei lá, o que a gente tinha? Direct response, não sei o quê. Cara, nosso jogo hoje é outro, entendeu? E daqui um pouco vai ser outro jogo. Outro jogo que a gente já está se planejando aqui é a fase 4, que eu ainda estou desenvolvendo a fase 4. Nós estamos hoje na fase 3, que é grandes empresas de tecnologia que a gente queria, que a gente está conseguindo. Fase 4, cara, aí é um negócio diferente, entendeu? Então, assim, quanto mais cheio tiver o copo, às vezes você tem que pular para um lugar maior, porque aquilo já não tá no tamanho para você, entendeu? Sim. O aquário já não é Aquele mais seu. recipiente já não é mais seu, já né? não é mais seu, exato. Dentro do nosso sistema de gestão, de qualquer sistema de gestão, a gente leva sempre em consideração processos e pessoas. Para vocês que estão, entre aspas, com o copo cheio, o quão importante para ti hoje é adquirir, entre aspas, pessoas dentro da eShop para trazer essas novidades, fomentar, por exemplo, ferramentas para Creator Economy. Isso parte de vocês ou das contratações de vocês? A gente é muito unido, assim, a gente joga muito junto. E assim, não foi sempre assim, tá? Quando a gente começou a contratar as pessoas que trabalhavam na eShop, por exemplo, a gente errou. A gente errou no começo ali, né? Até a gente acertar a veia de contratar as pessoas certas que vestem a camisa, que assim, cara, hoje muitas vezes a gente deixa
a pessoa tomar a decisão sem a gente ficar enchendo o saco, cara. Porque às vezes ela vai tomar uma decisão melhor que a nossa. Com toda certeza. E porque, pra você ter noção, quando a gente faz a contratação hoje, claro que a gente decide ali também, mas quem já trabalha com nós decide também. Muitas vezes elas vão lá as pessoas vão lá e fazem uma análise cultural de quem a gente está contratando. E cultura, tipo assim, que é o jeito de agir, né, basicamente, pega muito pra gente, cara. E muita gente não entra na iShop, mesmo sabendo, tendo um conhecimento muito bom, por causa do comportamento, que é eliminado na cultura. Várias pessoas chegou lá na entrevista cultural, que é dos nossos integrantes da empresa lá que definem, não passou. Não passou. Aí deixa lá e por que não passou? E o que é a cultura de vocês hoje? Cultura é a forma de agir, é o jeito que você toma a decisão. E, por exemplo, para nós, quando a gente vai contratar alguém, a pessoa tem até testes práticos ali de como ela vai resolver determinado problema. Então a gente olha tudo. Aí tem gente que às vezes não sabe responder aquilo que criou, que não foi ela que fez, entendeu? e a gente vai lá e pega. A gente pega sério o negócio, entendeu? Quais são os valores de vocês hoje? Porque o valor ele é a base da cultura, né? Quais são os valores da iShop hoje? Cara, é até o dragão, né? Se você pegar, por que a gente colocou até o nosso mascote como um dragão, né? Uhum. É poder, conhecimento, sabedoria e prosperidade. Hoje, assim, são tipo, por isso que a gente colocou o dragão como um símbolo, né? Massa. A gente queria esses pilares para que todo mundo que entrasse na plataforma tivesse essa transformação, assim, desses pilares. Aí a gente falou, cara, o que é esse simbolismo? É o dragão, por isso que ele é o mascote hoje. As placas são 7 dragões, entendeu? Então tem poder, transformação, conhecimento e prosperidade. Massa. Entendi. Uma coisa que a gente sempre fala aqui na Empresa Independente é que a empresa, querendo ou não, a cultura da empresa é um reflexo também do que o dono pensa, né? Muitas vezes, do que o fundador pensa. E eu vejo sempre tu falando isso de, não, a gente vai ser os melhores do mundo, nós vamos conquistar, vamos fazer. O que te move para fazer isso? Qual que é o teu propósito e como isso acaba refletindo na tua decisão de essa vai ser minha cultura, porque eu penso assim, ou enfim, vocês são sócios, mas acredito que isso tenha partido em comum em vocês, né? Cara, eu acho que a vida é muito curta para ser medíocre, cara. Cara, você tem que chegar e fazer, cara, um negócio com vontade. Você tem que ir lá e ganhar o jogo. Isso aqui é um jogo, cara. Isso aqui é um jogo. Você é o player do jogo. Você tem que conquistar, cara. Você tem que ganhar o jogo, entendeu? Então, o que você vai fazer? As pessoas sentem sua energia. As pessoas sabem como você se comporta. Se você é dono da empresa e você não se comporta, você não passa uma energia motivacional pra galera, eles não sabem onde vão chegar, pô, ninguém te respeita, ninguém vai fazer nada. Se nem você se preocupa com a sua empresa, por que outro vai se preocupar? Então você é a liderança, você movimenta, você traz aquilo. As pessoas seguem, cara. As pessoas fazem também, entendeu? As pessoas, elas falam, caramba, cara, eu sou parte disso. A minha impressão digital tá nisso. Então, você tem que deixar as pessoas colocarem a impressão digital. Como eu falo, a iShop, ela é um ser vivo. Eu já não tenho controle dela, porque nós temos o controle. Ela é o que a iShop quer. Não sou o que eu quero. É o que o ser vivo e o shop que deseja, entendeu? A entidade então, é muito maior do que a gente, Ela é uma entidade, cara. Então, a gente trabalha para essa entidade, que é composta por pessoas e várias mentes ali, trabalhando por um bem maior. E eu falo, as nossas brigas, e tem várias, são todas pelo bem da empresa e para onde a gente vai. Pra ganhar, tá ligado? É isso. Todas as nossas tretas que tem é pra onde a gente vai e por quê e como que a gente vai ganhar. Quem é o próximo concorrente que vocês querem ver? Quem é que a gente vai falir no próximo ano? Não, eu sei que um já morreu, não. Cara, mas de onde que vem esse teu drive de a vida é um jogo, a vida é curta? Normalmente, pelo que a gente tem visto de comportamento padrão, aqui sempre tem um fator determinante que acontece na vida do cara para que ele pense assim. Isso aconteceu contigo? Sempre foi assim ou teve um... Não teve algo. Foi minha percepção ao longo do tempo, cara. Cara, tem um negócio que chama sincronicidade. Vai parecer papo de louco e vai ser papo de louco. Hoje a gente já foi no holístico. Papo de louco, holístico agora. Não, a sincronicidade é como, cara... Já jogou tarô? Não, é como se o mundo falasse com você. Por exemplo... Tom baralho. Aí, cara... Cara, você pensa às vezes numa pessoa que você quer conversar. A pessoa te liga. A pessoa, na hora, assim, ó. Começa a acontecer umas coisas que você fala assim... Isso não é normal, cara. Isso tem
algo superior movimentando para acontecer. Até meus sócios, cara. Se a gente pegar todos eles têm habilidades muito precisas, muito incomuns pra gente estar junto. Nós não somos nada parecidos. E, aliás, quando a gente trabalhava de forma parecida e todo mundo tentava fazer tudo a mesma coisa, era uma porcaria. Quando a gente descobriu as habilidades de cada um, a gente viu que a gente era extremamente complementar e que aquilo, cara, eu vejo isso como quase divino, velho. Tipo, eu falei, como colocar essas pessoas que têm essas habilidades tão precisas e diferentes pra fazer uma parada perfeita que tem que acontecer? Tipo, sua mão, sei lá, por que sua mão é assim? Sabe, ela foi criada pra fazer tal coisa, entendeu? Tipo, foi desenvolvida, cara. Aí a galera fala que é ateu. Eu falei, meu Deus, só falta esfregar na sua cara e você não consegue ver, entendeu? Tipo, o desenvolvimento do jogo, tá ligado? Cara, quando a gente começa a parar pra pensar dessa forma, e as pessoas que vão sendo colocadas na nossa vida de alguma maneira, que inclusive muitas vezes a gente empreende há muitos anos, a gente empreende há 10 anos, um pouco mais. Alguns momentos dá aquela baixada de energia, dá aquela, puta, que saco, será que é isso que eu quero? Será que é esse movimento que eu quero fazer? E vem o teu sócio do teu lado e te chacoalha e te faz movimentar. Várias vezes. Vai, caralho, é isso, é o que a gente tá lutando. O que tu tá fazendo? Por que tu tá parado nesse momento? Então, eu vejo os meninos, vocês três se complementando, porque vocês três fazem parte de todas as sociedades, então bato muito na tecla de vocês três. Vocês têm muito disso. Muitas vezes quando um tá num momento pessoal mais de boa, vem os outros e pum, empurram e fazem uma força para que isso aconteça com maestria. E tu falou de potenciais únicos muito diferentes. Eu vou ser muito honesto. Eu nunca vi até hoje um cara tocar a quantidade de fontes de tráfego com tanta escala sozinho que nem tu tocou. Eu nunca encontrei nenhuma pessoa igual fazendo isso até hoje. Fez bem pra minha saúde? Não! Mas eu fiz, entendeu? Mas tu fez e, porra, é um track record teu que ninguém pode tirar. Então, tu tem uma maestria e um domínio absurdo sobre aquilo. Claro que muita coisa mudou. É um organismo vivo, tarará, 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 mas ainda está nas tuas veias de alguma forma. E esse drive, esse rolê que você tem para uma fonte de tráfego, isso é para tudo na tua vida. Tanto para quando você parou para cuidar dessa saúde, você veio com uma força absurda e focado, correndo, treinando, se alimentando bem. Então, para tudo você faz isso com maestria. Já os teus sócios, muitos deles não são assim. Eles não têm a mesma visão, são habilidades diferentes. O TDAH tem o hiperfoco, né? Exato. Tendo em vista isso, mano, se você tivesse que definir qual que é a sua maior habilidade, a maior habilidade do Vitor e a maior habilidade do Diego, que eu acho legal da galera ver como que os sócios se complementam e como escolher um bom sócio para te complementar. Difícil a pergunta, mas boa sorte. Cara, assim, por exemplo, eu sou mais testador e desbravador, vamos dizer. E eu tenho uma visão, assim, sabe? Eu consigo ver oportunidades, eu vejo, sabe? Então, assim, eu tenho essa visão, sou testador e sou, tipo, assim, cada situação eu consigo sair dela. Eu sou cara de situações difíceis. Coisa fácil eu não sei resolver, tá? Não me dê coisas fáceis. Coisas complexas eu sou muito bom. Entendeu? Então, minha esposa fala muito isso. Meu, coisa fácil você não resolve, mas coisa complexa você é o cara. Então, é isso. Então, eu sei sair de situações muito difíceis e tem essa visão de jogo. Tanto que o marketing digital, né? Tipo, eu que tive essa visão, comecei desde o começo, né? E, normalmente, para oportunidades, eu vou desbravando e puxando. Por exemplo, engenheiro, né? Eu acho que o grande jogo é que tu não tem medo de errar. Eu erro pra um caramba. Eu compro muita informação. Você compra o erro pra poder adquirir informação e acertar com muito mais maestria depois. E isso eu vejo muito diferente dos teus sócios. Tu não tem esse medo de errar. Tu não tem nada referente a isso. Tu vai lá e dá com a cara na parede até quebrar a parede, tá ligado? Mas tem um lance também que eu acho assim, a cognição, cara. Eu acho que eu tenho uma alta cognição. Eu consigo conectar pontos muito rapidamente e ver padrões. Total. O Cloaker, por exemplo, né? Tipo, a galera não consegue fazer, cara. Tipo, é muito complexo, porque é por causa dessa habilidade, entendeu? Então, beleza, foi isso. Por exemplo, o Vitor, ele é o nosso CEO. Ele é o cara da gestão, ele é um cara organizado, ele é um cara, tipo, firmeza ali, entendeu? O Diego, ele é um cara paciente, dá suporte, cuidado. Cara, ele é a melhor pessoa para cuidar da operação. Ele é o CEO. O Ferri, que é o nosso CTO, ele é um cara, um gênio, ele é inteligentíssimo, de tecnologia. Então ele vai lá, ele vai criar uma coisa que ninguém criou. E assim, eu jogando fogo nele ainda, meu Deus, o negócio... Tu hoje tá como diretor de marketing. Eu sou o CRO hoje.
Que é? Eu de revenue, né? Aham. Eu comecei como produto, né? Então, essa parte de temos que fazer isso, temos que puxar isso, temos que fazer Shopify, temos que fazer tal coisa. Vinha muito de mim. Hoje, como o produto está bem consolidado, assim, a gente é reconhecido por isso. Quem usa a plataforma fala, pô, cara, esses caras têm coisa aqui que não tem em outro lugar. Tem o Sync Pulse lá de tracker, que né, o Mano até falou. Então, esses caras têm umas coisas diferentes. Então, é isso. Então, a gente de produto hoje tá tranquilo, a gente sabe? Então, eu tô indo para outras frentes e deixei e hoje tem mais gente tocando. Né? Pessoas que hoje que começaram com a gente lá na plataforma, que eu falei que a gente confia pra caramba, esses caras são líderes ali dentro, tem muita impressão digital. Da hora. E aí, dentro do que você faz hoje, o que exatamente você toca dentro da YouShop? Então, hoje são parcerias, a parte de marketing, Tá. de estratégia, de relacionamento, a parte de, tipo, vamos num evento, é a gente que organiza tudo. Então, reuniões com clientes tops, assim, para trazer para a plataforma. Hoje, e a parte de tecnologia mesmo de tracking, às vezes um suporte mais específico para a pessoa escalar. Massa. Então, eu que cuido dessa parte. Da hora. Cara, e como que vocês cuidam pra não invadir o espaço do outro? Porque tu me falou que tu tem um CTO. A gente não cuida. Esse é o problema. A gente vai lá e invade. Mas é aquilo, cara. E é por isso que a gente briga. É por isso que a gente briga. Não, faz parte. A gente, tipo assim, discute, faz as coisas lá, vai. Só que pra fora, nós somos uma unidade, a gente se defende, a gente trabalha muito. Pra dentro, a gente vai fazer um negócio bem feito, cara. A gente vai. E assim, é muito legal as nossas reuniões que a gente quebra o pau e uma hora depois nada aconteceu. E é normal. Porque não é nada, nunca pessoal. Jamais pessoal. A gente não dá indiretinha. Isso aí, isso derruba a empresa. A gente não dá indiretinha. A gente é muito direto e claro no que a gente quer. E isso, cara, e é isso, sabe? Quando você não dá indiretinho, você trabalha direto, transparente... Você é um merda. Você fala diretamente, você é um merda. Cara, isso é muito bom. Porque vocês vão trabalhando seus limites ali, cara, e aí é longevo, entendeu? Que da hora, mano. Que da hora. Eu acho que a base de toda e qualquer empresa é uma clareza na comunicação e, obviamente, todo mundo buscando pelo resultado da entidade. Enquanto você não enxerga que é uma entidade maior do que todo mundo e não a minha opinião é o importante aqui, cara, a empresa nunca vai pra frente, ela sempre vai ficar estagnada. Exato. E aí, obviamente, isso vai foder, vai ruir a empresa como 90% das empresas acabam falhando no Brasil. Essa é a mais pura realidade. E uma das coisas que tu trouxe, que tu pontuou e que a gente não aprofundou aqui. Eu penso em criar uma empresa, quando eu olho pra ela, eu penso nela globalmente. Puta, da hora. O que é pensar globalmente pra ti hoje, pra que a gente possa botar isso na cabeça da galera quando eles forem criar uma empresa? Cara, é aquele negócio assim, eu não sou... Eu vejo tantas oportunidades no mundo, assim, né? Tipo, quando você viaja, que nem a gente voltou de Dubai lá. Cara... É muito pequeno, tipo, o Brasil, assim, você só pensar no Brasil, cara. O mundo tipo, tem muita coisa, muito tipo diferente de escala. E, assim, você ser reconhecido mesmo, você tem que ir pro mundão, entendeu? E a gente sabe que o que a gente tá criando é algo diferente, que não... A gente, talvez pode parecer um pouco agressivo, né? Tipo, o nosso Cloaker hoje é o melhor do mundo, cara. Eu bato fácil nisso daí, entendeu? Então, a gente pode ir tranquilo no mundo que a gente vai arregaçar. Então, é muito pequeno a gente só pensar, vou ficar aqui no cercadinho e não sei o quê. Não. A gente já cria coisa pra... Quem que é o maior? Vem, entendeu? É isso, nós vamos... Tanto que vocês já criaram um Cloaker em inglês, né? Vocês já criaram com preço em dólar, vocês já criaram... Aí o Shop já tá em inglês agora. Vocês já criaram todo ele focado em inglês desde o zero, já para o brasileiro, até porque o próprio brasileiro valoriza isso, né? O próprio brasileiro, quando vê uma parada em inglês e que é em dólar, ele já diz, essa ferramenta é boa. Então, assim, o brasileiro, ele já tem a mentalidade que o que é de fora é mais valioso. Então, quando se tem isso já pensado, já olhando para isso, e vocês patrocinando eventos de fora, isso já é uma visão muito maneira, muito globalizada. E assim, cara, uma das... Me deu super bem com os indianos, cara. Cara. How do you do, brother? Like some chocolate. Eu vou lá, trocar ideia com eles, cara. A gente vai lá e conversa. Eu gosto demais. Nunca aperte a mão errada. Cuidado com eles. Mas, cara, a gente brinca muito, mas são
porra, gênios em tecnologia. Tanto Sim. que a maioria das empresas gigantes de isso, tecnologia, eles são CEOs. Exatamente. Então, assim, querer ridicularizar eles por cultura, por etc e tal, a gente vai continuar fazendo, normal. Brincadeiras à parte, os caras são realmente geniais, cara. E tem um nível absurdo no quesito de tecnologia. Tecnologia e a parte de saúde, eles são monstruosos. Por mais que a saúde dentro do país deles não seja tão boa, o nível de desenvolvimento de saúde, até por a saúde ser ruim, para a grande maioria da população, ela é absurda, porque tem várias doenças que acontecem lá pela impureza que eles vivem, vamos dizer assim. Sim. Então, eles têm um nível de desenvolvimento muito foda. Tanto que não é à toa. Eles são hoje a maior população do mundo e os maiores CEOs no mundo de tecnologia é os indianos, na grande maioria dos cenários. Então, é um país a ser interpretado de uma maneira diferente. Não enxergo mais eles como alguém totalmente subdesenvolvido, como se era antigamente. Eles têm estão em todos os outros países também, por exemplo. Exatamente, eles se espalharam a nível mundo. Então, é brutal ver a jornada de evolução da Índia. Vai lá. Cara, uma coisa que a gente gosta sempre de trazer com os nossos convidados, porque a gente traz gente de vários nichos diferentes, seja digital ou mercado mais tradicional, é a visão sobre escala. A gente estava falando, por exemplo, com a galera do DR, escala é fazer múltiplos 7, 8 dígitos dia. A gente falou com o Alan Torquato, por exemplo, escala para eles é fazer, sei lá, os seus 30, 40 mil no mês, a pessoa tá, super escalada com low ticket. A gente trouxe o André, que é dono ali do Oceanomare, para ele escala cada vez mais perpetuar o propósito da empresa dele. Não tem a ver com financeiro. Para vocês, o que é escala, primeiro, como empresa e o Shop, o que é escala para ti, Tom? Tá. São vários modos de escala, né? A minha escala principal é o quão menos eu tenho que interferir para que o ser e o Shop, o ser Coelho Branco, tome as decisões sozinhas e ocupe o que tem que fazer sozinho, sem eu participar do negócio. Famoso empresa independente. Então, escala, na minha visão, é empresa independente. Olha o jabá que eu consegui. Para mim, isso é escala. Quanto menos eu interferir na minha empresa, nas empresas, e todos os funcionários estão tomando decisão e tal. Por exemplo, o que não é escala para mim? Muita gente vai discordar de mim, tá? Mas, cara, eu não me sinto bem indo trabalhar fisicamente em determinado local. Tanto que eu saí por que eu fui empreender? Porque eu queria trabalhar em casa, cara. E era isso que... E eu trabalho muito melhor em casa. E aí você vai falar assim, pô, mas várias empresas não trabalham bem e tal. A nossa já nasceu assim, todo mundo trabalhando na sua casa. Só que quando você tem mecanismos de controle muito claros de performance, todo mundo pode trabalhar em casa. Só que se você não entregar, amigão, tchau e benção. Facão no canicão. A operação de vocês hoje é 100% home? 100% nuvem, 100%. E funciona muito bem. Como que vocês garantem isso, cara? Pelos resultados, pelas entregas, tem sprints bem definidos com o que vai ser feito, quantas horas vão ser gastas, com um CTO que organiza e cobra as pessoas devidamente do que vai ter que ser entregue, como vai ter que ser entregue, quantas horas vai gastar para cada coisa. Se você está furando aquilo, algo está errado. Algo precisa melhorar. Ou você está planejando errado, ou você está executando errado. Onde está o problema? Entendeu? Então, e tivemos problemas. Às vezes não sai como planejado, ou nem o executado. Só que, à medida do tempo, nós estamos com a empresa... São 5 anos nas costas, né? Desde que a gente... Já estamos velhinhos, já estamos ficando, né? Mais experiente. Então assim, o negócio já flui muito mais rápido. Cara, a galera fala, né? Pô, aí o Shop já passou um monte de empresa muito mais velha que eles aí. Por quê? A gente rema muito rápido, cara. E sincronizado. Então a gente pega um negócio para fazer, é brutal, assim, a velocidade e a eficiência que a gente bate com todo mundo trabalhando em casa. Aí eu vejo essas empresas tendo que ir no escritório. Você perde tempo se movimentando no escritório. As pessoas no escritório estão com fifofó, conversinha fiada ali. Não, todo mundo em casa, você vai ter as reuniões, não vai trabalhar, legal, só que vão ter que entregar os entregáveis. Tá entregando? O negócio flui pra caramba, cara. Então, quando a galera fala, não, tem que ir na empresa pra dar certo, é porque ela não criou mecanismos de performance e de monitoramento. É isso. Esse é o problema. Voltando, escala pra ti é tu não precisar se envolver na empresa, né? Me envolver menos, cada vez menos. Mas a gente tem um padrão Eu quero curtir a vida, cara. Você acha que eu quero ficar pra sempre trabalhando? Então, mas a gente tem um padrão no mercado...
que é do empresário egoísta, diria assim, que é o cara que ele não é egoísta. Vai na pode sua, vai ser. na sua, vai na Vai na sua. sua. Eu entendi Mas que é o direto. cara que ele... Não, jamais. O Brad nem sabe o que... Nem sabe o que é ser egoísta. Mas... como que foi pra ti tirar o teu ego da frente e conseguir delegar as coisas pra que os outros fizessem e tu não te pegar tanto aquela coisa, não, mas, cara, esse software aqui só eu vou fazer como... Cara, Ninguém vai fazer melhor que eu. Isso é uma boa coisa, isso é uma boa pergunta. Isso acontece muito, aconteceu comigo, tá? Para você lidar bem com o seu sócio, com a sua empresa e tudo, você cada vez mais vai ter que se desprover do ego. O que é o ego, né? Às vezes, eu sou mais importante que os outros. Não sei o quê. Isso tá na sua cabeça, isso ferra as relações sua com os outros. Então, você vai tirando isso do caminho, fica mais fácil a sua vida. Entendeu? E também... as pessoas têm jeitos diferentes de fazer as coisas. As pessoas têm jeito diferente. Você só tem que entender o que cada um vai fazer melhor. E dar um voto de confiança. Assim como às vezes eu quero uma confiança para fazer tal coisa, eu dou o voto de confiança para a pessoa fazer tal coisa diferente da minha. E eu também quero colher resultados novos. Se só eu vou fazer, eu nunca vou me livrar daquilo, cara. Eu vou ser escravo daquilo que eu criei. Então eu tenho que criar pessoas que tomem decisões sozinhas e que faça sentido, que eu aprove o que elas estão criando, entendeu? Eu vou tentar te traduzir de uma maneira diferente por vivências que eu tive. Muitas vezes eu quis botar alguém no meu lugar e dizer, puta, essa única pessoa vai fazer tudo que eu faço. Maior cagada da vida. Porque essa pessoa não é sócia. E ela nunca vai dar, por padrão, o mesmo gasto que um sócio vai dar. Perfeito. Então, quando eu comecei a entender que, às vezes, para me substituir em um papel, eu precisaria, às vezes, de 5 pessoas, as coisas começaram a fluir. Não é porque eu sou pica pra caralho. Não então tu é o fodão, é? Não é porque eu sou pica pra caralho, não sei o quê. Não, é porque eu trabalhava muito mais, eu tinha muito mais tempo de experiência naquela área. E o budget que eu tinha pra contratar não ia dar pra pagar um super sênior. Não tinha essa possibilidade. Então eu tinha que contratar vários júniors pra substituir e fazer a parada acontecer. Perfeito. Eu acho que a grande realidade é entender em que momento você tá. Você pode contratar um sênior agora para te substituir? Não pode. Quantos plenos / júniores você precisa ter para realmente substituir e quebrar aquilo em microdemandas? Quando você consegue quebrar tudo que você faz em microdemandas e consegue delegar com maestria, aí as paradas fluem. Lembrando, todo mundo tem que ter os seus KPIs, seus indicadores de performance. Se não tiver indicador de performance, você não tem como medir. E se você não tem como medir, automaticamente não tem como melhorar. Eu acho que o grande jogo tá aqui. Perfeito. Quando você consegue entender isso aqui, o ego morre. Porque você começa a ter mais tempo livre, começa a poder abrir outros negócios, começa a poder viajar com a família, começa a poder ir pra Dubai. E aí, automaticamente, a vida começa a ser tão foda que você não quer mais perder essa qualidade de vida e qualidade de outras operações e ver mais coisas acontecerem ao seu redor. E aí você não quer retroceder, porque, vamos lá, estou como CMO de uma empresa, CTO da outra, tô não sei o que, não sei o que. E aí, se alguém sai e você tem que voltar para aquela posição, alguma coisa do que tá aqui você vai ter que deixar para trás. Exato. E você não quer perder esse status que você já conquistou aqui. Voltar e retroceder, nunca mais. É aquilo, tudo não terás. Você sempre tem que escolher alguma coisa, né? Exato. O que você vai abandonar? A vida é isso, né? É o que você vai escolher sacrificar. Então, por isso que eu falo que é o jogo, né? Então, esse é o jogo. Você tem que escolher o que você vai abandonar, o que você vai escolher, o que você vai sacrificar. E só a evolução vem através do sacrifício, né? Porque muitas vezes a gente tá numa situação confortável, o conforto é muito bom, só que ele não te evolui, infelizmente, né? Ele evolui muito pouco. Ele é uma ilha de descanso, mas a dor é o que te movimenta, né? Esse é o funcionamento, infelizmente. Real é que o ódio, ele move muito mais que o amor. Essa é a mais pura realidade. Então, quando eu tenho um problema... Nunca tinha olhado por esse lado, é verdade, cara. Eu tenho uma visão muito diferente. Eu sou intolerante a problemas, eu odeio problemas. E quando eu odeio ele, eu mato ele. Então eu tenho muita velocidade pra matar o problema porque eu odeio ele. Sim. Você não quer ficar curtindo o problema. Vamos namorar, vai ser aqui um momento incrível, vamos embora. Não existe essa possibilidade pra mim. Eu odeio problemas. E como a mentalidade está setada pra odiar o problema, é como eu mato ele de maneira mais rápida possível. Tinha um rolê, por exemplo... E agora eu vou jogar um jabá pra tu. Tinha um rolê, por exemplo, que dentro da plataforma que a gente tá utilizando, a gente não consegue fazer traqueamento de upsell. É uma grandíssima merda, não tem traqueamento de porra nenhuma. E aí, nessa plataforma, eu tive que fazer todo um traqueamento por de fora no HeadTrack. Só que eu botei na mão do meu time, e o meu time ficou por 4 meses tentando fazer, não deu bom. Nada. Agora, eu peguei e eu olhei e disse, porra, mano, que bagulho infeliz, que raiva desse rolê.
Como eu resolvo isso? Minha mente pensou, 40 minutos depois veio a solução. Um indiano. 2 indianos. Cara, eu trouxe 2 pessoas pra equipe, essas 2 pessoas pra equipe, literalmente em 5 dias, mapearam tudo, tava com tudo pronto dentro do RedTrack. Funcionando, redondinho, com todos os dados, com tudo certinho. Dentro da plataforma de vocês, eu já teria isso pronto, aguardando aqui ansiosamente para vender no internacional. Pelo amor de Deus, me ajuda, só quero sair de onde eu tô. Obrigado. E aí, cara, o grande jogo é... Se eu não fosse intolerante ao problema, eu teria feito com uma equipe, empurrado com a barriga e famoso foda-se. Como eu sou intolerante, um bagulho de 4 meses foi resolvido em 5 dias. Exato, cara. E isso é uma coisa que às vezes a gente trata, assim, sabe? Tipo, entre sócios. Não admita passividade, cara. Pô, tem um problema. Cara, é o problema da sua empresa, velho. Baiano é foda, né, cara? Não, vai pra cima. Não aceite as paradas. Ah, mas tá... Não aceita, cara. Então, assim, então esse lance de não aceitar é ser intolerante, né? Você falou, eu sou intolerante, eu falei, lactose. Não, é isso mesmo, cara. A gente tem que matar o problema na raiz e muito rápido. E aí eu sempre caio naquela linha. 3 formas de aprender. A burra, a inteligente e a sábia. Burra, errar e continuar errando. Inteligente, errar uma vez e não errar de novo. E a sábia, aprender com o erro de alguém. E aí eu olho, esse problema, qual das 3 formas é a melhor de se resolver? Putz, a sábia. Por quê? Porque o custo para adquirir o conhecimento e já resolver por terceiros era muito barato e valia muito a pena. Não valia a pena eu errar e não, e não repetir o erro. Não compensava, a conta não fechava. E, obviamente, esse primeiro, que é a maneira burra, quem faz isso na empresa não permanece. A pessoa roda. Errou uma vez e continuou errando aquilo, vai rodar. Não quer aprender, né? Porque ela não quer aprender, porque ela não quer otimizar o processo, porque ela não quer evoluir. Então, para nós, não faz sentido ter essa pessoa junto com a gente. Então, tendo em vista isso, eu sempre analiso. Irmão, qual das 2 opções? Porque não existe a outra. Qual das 2 opções? A inteligente, eu vou testar. Ou a sábia, eu vou pagar para alguém que já sabe. Putz, pagar nesse momento faz mais sentido porque já tá 4 meses o problema acontecendo. Então vamos lá, vamos correr atrás disso. Vamos rápido, né? Vamos rápido. Porque eu já... Se eu deixo de resolver, o que eu tô perdendo? Às vezes você fica falando, não, vou economizar aqui e tal. Mas quando você economia tá perdendo, burra, né? que literalmente em 1 hora ela se paga. Literalmente em 1 hora ela se paga. Já foi o que aconteceu essa semana. Então em 1 hora ela se pagou, todo o investimento. Então às vezes é uns pensamentos burros do tipo... O herói, eu vou fazer, eu vou tocar, eu vou implementar, porque eu vou dizer que isso daqui aconteceu por minha causa. Dane-se, cara. Foda-se. O que é bom para a entidade. Exatamente. O que o Venom quer? Exato, a simbiose ali quer. A simbiose quer. Tá ligado? E é esse o grande jogo que às vezes é o que mais falha na cabeça das pessoas. Não entender que existe alguém muito melhor do que você que vai atuar específico naquilo. Se você não tá pensando no estratégico da sua empresa, tá pensando no tático e no operacional, você tá no caminho errado. Porque quem tá fazendo ela crescer, né? Todo ganho estratégico, ele é infinitamente maior do que qualquer ganho operacional ou tático dentro de uma empresa, né? Total. E é exatamente isso, né? Inclusive fui roubado ao vivo, que eu que falo do herói, né? Mas, cara, não que o cara não vai deixar de receber mérito por aquilo, porque ele teve uma decisão assertiva. Porra, tu acertou em não perder tempo e contratar alguém pra resolver isso pra ti. Então, a galera tem essa sede de, não, eu vou salvar a empresa não precisa ser salva. A empresa vai continuar viva com ou sem você ali. Então, tem isso, né? Uma coisa que a gente tá agora mudando nosso posicionamento como empresa independente e o nosso lema deixou de ser vida vale mais do que negócio. Porque a gente quer que todo mundo morra. Morram. Porque a gente entendeu algumas coisas. Primeiro, as empresas elas foram criadas para serem perpetuadas, independente do fundador estar vivo ou não, ou estar nela ou não, ou ela vai quebrar, né? Tem esses 2 caminhos. E a gente troca o nosso lema para fundadores nasceram para ser livres. Então, gostei desse, hein? Gostou? Ficou bom? Tô tentando. Não, obrigado. Segunda tentativa. Então, como que tem sido essa jornada para ti como fundador de traçar o caminho para liberdade e o que tu deixa pra galera de ensinamento dessa tua jornada, do que te levou o mais próximo a ser livre até o momento? Cara, o que levou o mais próximo a ser livre primeira coisa é definir muito bem as regras do jogo antes de começar. Por exemplo, contratos, a galera sofre muito porque elas deixam tudo no fio do bigode e vai conversar depois quando a guerra já tá acontecendo. Isso é a pior coisa, cara. Todos os nossos negócios, a gente sofre muito no começo. Demora
muito no começo. Tem outro professor que fala, calma, estou com pressa. Por quê? Se você quer ir mais rápido, esse começo é muito importante. Você vai demorar um pouco mais de tempo, mas depois você vai acelerar muito mais. Então, definindo essas regras do jogo muito bem feito, você consegue trabalhar com seus sócios, com equipe, delegando e deixando cada vez mais para eles, sem te afetar como empresa, o que é o espaço de cada um, entendeu? Então, assim, quando você consegue definir essas coisas, você consegue ter mais liberdade, assim, sabe? Tipo, ninguém te chotar do seu negócio, por exemplo, vamos dizer assim, sabe? Então, definir muito bem as regras do jogo e depois atuar delegando para as pessoas certas e treinando essas pessoas para que elas tomem as decisões por você, tá? Só assim você vai se livrar, senão você vai ser eternamente pai da sua cria e essa liberdade nunca vai chegar, tá? Boa, vamos lá. Você não tem caixa, suas empresas acabaram e você só tem hoje um notebook e um celular na mão e internet. São 6 da manhã. O que você vai fazer nesse dia? Repita. Tudo acabou, você não tem nenhuma empresa, você não tem nada. Só um celular, um notebook e internet. E são 6 da manhã. O que você vai fazer no dia 1 com o conhecimento que você tem hoje? Tá. Eu vou procurar uma nova onda que tá funcionando ali. Eu vou entender o que o mercado mudou. Eu vou tentar deletar da minha mente tudo que eu sei e vou tentar me reeducar naquele momento pro que tá funcionando. Não vou desesperar no começo. Vou tentar me situar. Calma, estou com pressa. Né? Vou perder um tempo a mais ali no começo para eu ser mais rápido depois. Essa é a minha visão de jogo estratégica. Entendeu? Lindo. Boa, mano. Boa. Quando eu pergunto isso pra galera, a maioria das pessoas dizem, tá, mas eu tô sem caixa? Ele fica muito preso, muitas vezes, ao dinheiro. Só que, vamos ser honestos, ninguém que tá aqui nessa mesa hoje, se acabar todo o dinheiro do mundo, não vai dormir em algum lugar. Faço malabares na rua, meu irmão. Exatamente. A gente já chegou num nível de conhecimento legal que qualquer movimento que a gente faça, a gente já vai ter onde dormir no primeiro dia. Outra coisa, a gente tem conhecimento, cara. Tudo que a gente agregou, tudo que a gente construiu, isso não é roubado de você. Vocês já conseguem Ao gerar menos dinheiro. que o Alzheimer chegue. Se o Alzheimer me tirar isso, eu tô lascado. Mas enquanto ele não tirar, conhecimento já era, velho. A gente já... Todos vocês aqui, nós somos, né? Já chegamos numa situação diferente, né? Exato. Muito da hora. Um dos pontos mais importantes que eu comecei a ver a galera muitas vezes se degladiando dentro de mercado, do tipo... A minha plataforma tem 0 taxa. A minha plataforma, você não vai pagar XYZ imposto porque eu pago por você. A minha plataforma... Cara, eu vejo muito sobre preços e não sobre valor. Nossa. Cara, é muito bacana esse comentário seu, assim, que é uma coisa... se eu te mostrar uns depoimentos que a gente recebe, cara, dá orgulho, assim, de ver, sabe? E trata muito sobre isso, sabe? Porque... a pessoa vai lá, cria um negocinho chucro lá, cobra um preço baratex. Cara, você vai ver, você não tem suporte nenhum, você não consegue fazer nada, você não rastreia nada. Aí, se a pessoa for inteligente, se ela só enxerga um nível, ela fala assim, eu tô pagando a taxinha, não sei o quê. Mas ela esquece quanto que ela tá perdendo aqui de rastreio, de otimização, de suporte. Ela perde tudo isso, ela não consegue ver. Agora, se ela for inteligente, ela consegue definir isso claramente. Mas assim, o que você falou é a pessoa que consegue ver o nível 1. Uhum. É isso, a pessoa tem um lugar dela, entendeu? Ao sol. É aquilo ali. Então, você pode ver que isso é para tudo na vida dela. A evolução dela fica ali, ela não consegue criar equity também. Pode ver que tá ligado também, né? O equity ela nunca criou. Total. Porque ela só fica no nível 1. Perfeito. Fazendo muitas vezes o nível 1. Eu rodei por muito tempo numa plataforma e a galera tentava me tirar a todo custo, por obviamente ser um grande player da plataforma, ter pego todas as premiações, etc e tal. E a galera tentava me tirar a todo custo de lá. E eu chegava e dizia pra pessoa, cara, o que eles me deram você nunca vai conseguir me dar. E eles, como assim? Ô, louco. Eles me deram eles me deram relacionamento e um time de desenvolvedores para sanar todas as minhas necessidades. Sensacional. Então... Isso... Que por exemplo, hoje a gente consegue fazer isso que eu ia chegar.
isso é uma das coisas que vocês têm com maestria. Vocês conectam as pessoas a quem o player realmente precisa e toda e qualquer coisa que aquele player precise, obviamente fazendo sentido para a plataforma e para mais clientes. A gente compra a briga. Vocês compram a briga, vão atrás e desenvolvem. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porra, eu já fui dono de plataforma, eu já fui dono de Cloaker, eu fiquei 9 meses, eu sei o quanto isso é uma pica maravilhosa. E assim, a gente fez exit, graças a Deus, vendeu, etc e tal. Mas se você não tem um relacionamento muito próximo com o teu cliente, tem 25 outras empresas esperando para baixar qualquer taxinha e tentar levar ele. Esse cara nem se cria com a gente. Eu já vejo assim, esse aí é o da taxinha, se alguém oferecer 0.1 ali vai. Então, assim... mas assim, quando a pessoa se mostra valor, porque assim, você também descarta cliente, você contrata e descarta cliente. Essa pessoa tem o nosso melhor, cara. E quando ela tem o nosso melhor, bicho, não interessa a hora. Eu boto o time de técnico lá, várias vezes, cara. O time técnico tá lá atendendo a galera. Quanto custaria você ter 3 desenvolvedores foda atendendo a sua operação? Exato. Acontece direto na YouShop, cara. Então, assim, é uma coisa que é incontável, né? Como é que eu coloco valor nisso? Não tá lá para a operação do cara, entendeu? A gente... e aí às vezes, aqui eu pago 6,9, aqui eu pago 3,9. Só que esses 3% não tem ninguém te fazendo chargeback falso. Não. Importantíssimo falarmos sobre isso. Importantíssimo. Não tem ninguém te fazendo chargeback falso. Não tem ninguém roubando os teus leads, que acontece em muitos lugares. Nossa. Não tem envia um e-mail pro jurídico aí, porque você não conseguiu sacar. Então tem várias e várias coisas que você não vê, que você não está nos bastidores, e que automaticamente acontecem em vários lugares. E além disso, tem uma galera te dizendo, cara, pelos números que você tem aqui, que você está utilizando toda a nossa plataforma de rastreio, se você otimizar isso aqui, você vai escalar em mais tanto, que ao invés de 3% que você estaria perdendo, você está ganhando 20% a mais por aquele detalhe que você não viu. Então, na realidade, você está ganhando 17 de taxa e não perdendo 3. Então, toma muito cuidado com uma decisão cagada de tentar lutar por taxa em lugar que não te valoriza. Isso é a maior merda. Isso é legal que eu vejo o Bre falando disso desde a época que eu conheci ele, na verdade. Sim. Porque na época que eu conheci ele, eu era coprodutor. E aí, uma das coisas que o meu expert... ficou bêbado na mesma banheira. Eu ia chegar lá. E aí... Começou estranho, né? E aí foi até no evento do Alan Torquato, ali no Oceano... Tudo se conecta, tu viu? Foi com o Alan Torquato, que já veio no podcast. A gente foi soltando as pontas, agora a gente tá conectando. No Oceano Mari, que foi o cara que também veio no podcast. Caramba, cara. E eu queria trocar de plataforma. Eu tava na do Foguinho. Hotmart, Hotmart. E aí a taxa deles era altíssima na época. E aí ainda é. E aí eu consegui baixar, fui pra uma outra que me dava, sei lá, 4%. E aí o Bé pegou e falou pra mim, cara, sabe uma coisa, se tu for pra tal plataforma que eu tô aqui também, tu vai ter o que tu não tem em nenhuma das outras, que é conexão, suporte e etc. Então isso é algo que... Relacionamento, né? Exatamente, é algo que mudou a minha visão quando eu conheci ele nesse aspecto. E eu virei pro meu expert e falei, cara, não, a gente não vai nem pra que tem menor taxa, nem na que a gente já tá. É pra essa daqui que vai nos dar suporte e relacionamento. E hoje é algo que eu prezo muito quando eu vou fazer a escolha de um checkout em algum projeto. E né? pra você rodar na YouShop, eu tô deixando o WhatsApp pessoal do Tom, né? Contratar segurança. Cara, mas brincadeiras à parte, quando o cara começa a ter a atenção dos donos dentro da YouShop, existe algum tier de cliente? Fazendo uma pergunta bem intimista nesse sentido. Precisa construir relacionamento com alguém? Sendo muito honesto, como que o cara faz hoje para receber uma atenção? Como é que vocês dividem de tier de clientes hoje? Eu sei que isso tem que acontecer. Claro, tem por faturamento e tal. Tem muita gente, cara, que tem toque de tracking. Toque, não marcou tal coisa. Isso acontece. E a gente é muito forte nisso, né? Então, falo, cara, quem tem toque de tracking, que não tá marcando algo, aí o shop é perfeito, assim, porque a gente fica toda hora monitorando e arrumando e a galera sempre tá marcando. Então tem vários clientes, mas assim, claro que é por faturamento também, né? Beleza? Mas assim, tem cliente que às vezes é muito grande, que fatura muito, mas às vezes é uma pessoa que não vale a pena você despender, porque ela não sabe tratar o seu time de suporte. Ela não sabe... Aí você fala, pô, cara, vale a pena ter uma pessoa dessa? Às vezes tá querendo vender porcaria também, enfim. E tem gente já
que não vende quase nada às vezes, mas você vê ele fazendo uma vendinha ou outra, você fala, cara, eu vou ajudar esse cara aqui. E eu vou lá, cara, e faço call, não sei o quê. Mas por que você tá ajudando? Não vende 1.000, não vende 10 mil reais? Eu vou ajudar porque eu vejo o valor na pessoa. Eu vejo, às vezes, a essência, assim, sabe? Alguma coisa. Eu falo, eu quero ajudar essa pessoa. Que provavelmente vai ser um cara que em muito pouco tempo vai explodir. Que sabe respeitar as pessoas, sabe tratar, que sabe trabalhar. Falo, então, eu às vezes paro tudo e falo que eu quero ajudar essa pessoa aqui. E vou lá e faço. Então varia. E tem clientes grandes também que são gente boa pra caramba. E aí também aí é melhor ainda, porque o cara tem grana e é gente boa. Então é isso que a gente se divide. Aí é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Que é raro, né? É raríssimo. Raro. Normalmente sobe um pouquinho o ego à cabeça, vem o estrelismo. Sim. E é muito difícil das pessoas tratarem bem o outro, né? Sim. Enfim, faz parte do jogo também. Beleza, mano. Um dos pontos que mais me impacta quando eu vou tomar decisão por onde rodar e o que fazer é principalmente o suporte. Como que funciona hoje o suporte da YouShop e por que tu considera que o suporte dela é melhor do que as outras plataformas? Nossa, teve gente que outro dia falou assim, eu achei que você fosse, que a pessoa que atende, né? Achei que você fosse um chatbot. Você tava esperando só a gente falar. Porque a pessoa manda, às vezes é de noite, cara. E a gente tem alguém respondendo lá. A pessoa faz muito lançamento na plataforma. E às vezes o lançamento é 9 da noite. Sim. Tem gente olhando lá pra ver se não tá barrando compra e tal. Porque a gente tem um negócio de roteamento, né? Então tem Tier 1, Tier 2, Tier 3, até pagamento manual se precisar pra não travar a venda legítima, sabe? Legítima. Então a gente tá olhando isso de noite às vezes, sabe? E a gente tem esse monitoramento a todo tempo. Então a galera se sente protegida e sabe que quando manda lá, a gente tem um grupo que chama Red Alert. Esse Red Alert já tá todo mundo, já tá o time inteiro, os técnicos, tudo lá. Então não dá nem tempo do cara chorar largado na cama, entendeu? Que a gente já tá lá resolvendo qualquer problema que tem. E a pessoa sente isso, entendeu? Então quem escala é preocupado com isso. Quem escala de verdade. Quem não vê valor é quem não escala, né? Mas o cara que tá trabalhando lá, tem time, ele sabe que ele vai falar e nós vamos atender e vamos atender bem, entendeu? Então tem essa diferença aí. E é aquele clássico, né? Ah, eu não vou nesse restaurante. Por quê? Porque eu fui mal atendido. Pô, mas ele tem a melhor comida. Não interessa. Eu fui mal atendido, eu não volto lá. Então, muitas vezes a gente compra o lugar pelo atendimento. E eu acho que isso aí é a base de tudo. Todo lugar que eu fico é porque eu sou bem atendido. Ou porque é a única opção. Mas, por padrão, é porque eu sou bem atendido e eu acabo permanecendo nos locais. E isso nunca mudou. Mas assim, cara... Todo mundo que eu conheço que tá na YouShop, que roda com você, sempre elogia muito bem. E eu quis trazer isso também à tona. Isso, tanto no YouShop quanto também no TWR. Porque no TWR... Leva os mesmos valores lá, cara. TWR, a galera... Cara, eu, inclusive, sou um usuário de TWR e tem lá o grupo dos sócios e do suporte junto com a galera do nosso time. Bacana. Nos ajudando em toda e qualquer coisa que a gente precise. E aí eu falei dos sócios, né, da YouShop, também vale falar aqui dos meus outros sócios, né, que é do TWR. Então, o Alex, né, que é o frontman aí do TWR, a galera conhece bastante ele. Pô, fenomenal, o cara que leva aí a marca do TWR pra frente. E o Rogério, que foi o cara que a gente começou ali a criar, né, por parceria ali, o TWR, ele que cuida dessa parte de suporte aí, lidera aí a parte de suporte. E tem um negócio lá que é assim, ó, 1 minuto sem resposta... Facão. Então os caras tão ligeiros. Então tem esse... A gente prioriza isso para dar um bom suporte, né? Que eu acho que não dá para você ter um software de qualidade mesmo que vai ser conhecido no mundo se não tiver um atendimento digno também, né? Perfeito. Perfeito. Léo? Cara, eu quero, na verdade, já fazer um convite. Vamos fazer um convite. Eu acho que a gente explorou pouco a parte de Creator Economy. É um tema que a gente ainda pode explorar bastante. Maravilha. E eu quero estender um convite de você voltar aqui novamente. Voltar novamente, né? Tem que... Duas vezes. Voltar novamente de novo, por favor. Com um top marca viral que vocês tenham, ou um top creator que vocês tenham que tá escalando pra gente explorar melhor esse tema e, enfim, falar sobre... E ele poder mostrar os diferenciais de o que a YouShop fez por ele, que nenhum outro lugar ele teve. Tem um cara que eu vou trazer aqui pra vocês, ele é... Quero nomes. Não, eu vou... Plano. Não, eu vou trazer. Fala mais. Mas ele é fenomenal, assim, porque não adianta só você fazer... Não adianta te dar a melhor tecnologia se você for tanso e não souber reconhecer o que está sendo entregue ali. Agora, quando o cara
é ligeiro, ele sabe o que ele vai fazer com aquela arma, aí, bicho, aí o negócio flui, entendeu? Então eu quero trazer esse cara aqui, eu não vou dar nome ainda, mas ele é muito bom e ele é mais novo, né? E ele me passou na parte técnica rapidamente, assim, um cara muito foda, assim. Então eu vou ter o maior prazer, assim, de convidar ele e chamar ele pra cá, pra ensinar. Boa. Galera, hoje tivemos aqui com Tom Baraldi, um cara que tem mais de 10 anos empreendendo dentro do mercado digital. Já passou por Direct Response, já passou por softwares. Hoje tem aí o The White Rabbit, tem também aí o Shop. É um cara que pensa em empresas globais e que trouxe conteúdo brabíssimo para vocês. É um cara fissurado por números e por realmente desbravar novos mercados, fazendo o que jamais alguém fez. Obrigado, Tom, por topar estar aqui com a gente. Muito um prazer enorme. Foi muito da hora esse papo de escala. Teu recado pra galera, meu lindo. E aí, pessoal, se vocês quiserem escalar com a gente na YouShop, vocês são muito bem-vindos. Que nem o Gabriel falou, a gente tem um time ali diferenciado para suporte, com programadores para personalizar, vamos dizer assim, o seu projeto de alta escala, tá? Então a gente está focando hoje em grandes players. Se você se considera um grande player e queria algo mais otimizado para o seu negócio, a gente é o canal, tá? Então, vem falar com a gente, tamo junto. Boa! É isso. É isso. Agora vem as partes legais de fotinhos.